Existem vários problemas de matemática que podem ser feitos no Sage sem o uso de muitas linhas de código. Geralmente apenas um número pequeno de comandos é o suficiente para lidar com o que precisa ser feito. Por outro lado, algumas vezes nós procuramos fazer algo um pouco mais complexo e repetitivo, como por exemplo encontrar numericamente o limite de uma função em um ponto, ou a expressão do polinômio de Taylor de uma função onde é necessário encontrar suas derivadas de maior grau. Então nesse vídeo vai ser mostrado como escrever códigos um pouco maiores para facilitar a resolução de problemas como esse, usando programação no Sage. Assim, como ele foi criado em cima de códigos em Python, os comandos serão quase que idênticos com essa linguagem de programação. O primeiro comando a se aprender então é o comando de loop for. Por exemplo, se eu quisesse gerar uma lista com os primeiros 10 números naturais ao quadrado de forma automática, o código para isso seria esse. O que significa que a variável i na expressão vai tomar os valores de 0 a 9, com incrementação de uma unidade a cada loop, mas não o valor 10, o que faz com que o parâmetro range de 0 a x tenha sempre x itens nele. Aqui é necessário destacar que a indentação é importante. Você pode usar a tecla Tab para isso, pois indica quais comandos serão repetidos pelo parâmetro for no loop. Um outro exemplo é o de encontrar os valores da função f de x igual a x ao cubo menos x nos números inteiros entre menos 5 e 5. Então, o código é escrito dessa forma. Ainda, se por acaso quiséssemos avaliar os valores da função em uma lista arbitrária de valores, como por exemplo nessa, então é digitado esse código. Perceba que foi apenas substituído o parâmetro range de menos 5 a 6 com a lista de valores entre colchetes. Um outro exemplo interessante com o loop for é que é possível armazenar informações em uma variável definida. Considere então o seguinte comando que calcula a soma de todos os números inteiros entre 0 e 1000. Primeiro é armazenado o valor 0 à variável total. Então perceba aqui que a expressão total igual a total mais i está indentado enquanto que o comando print não está. Logo, o que será repetido no loop for será a igualdade. O que acontece aqui é que a variável total vai receber o valor da variável total do passo anterior mais o valor do parâmetro i. Assim, exemplificando, inicialmente temos total igual a 0, que receberá pela igualdade total mais 1. No próximo loop, a variável total terá valor igual a 1, devido ao loop anterior, e receberá o total igual a 1 mais 2. Depois, a variável total vai ter valor igual a 3 e receberá total mais 3, e assim por diante, retornando assim, no final, o resultado da soma no terminal. Com essa linha de raciocínio, é possível encontrar numericamente o limite de uma função. Vamos supor que eu quisesse investigar como a função f de x se comporta em volta do valor x igual a 8. Então, nós escrevemos o seguinte código. Esse comando vai avaliar os valores da f nos seguintes pontos, que correspondem para cada valor de i entre 0 e 9 a essas expressões. E a cada ciclo, através do comando print, vai plotar os valores da f no terminal. Assim, nós vamos obter esse resultado e com ele é possível concluir que conforme nos aproximamos ao ponto 8 pela esquerda, a f tende ao infinito. Trocando o valor de x no código para 8 mais 10 elevado a menos i, nós começaremos a nos aproximar do ponto 8 pela direita, avaliando os valores da f nos seguintes pontos, que correspondem para cada valor de i entre 0 e 9 a essas expressões, tendo como saída no terminal esse resultado, o que permite concluir que a f está tendendo para 0 quando nos aproximamos ao ponto 8 pela direita. Portanto, a f não possui um limite no ponto 8 porque seus limites laterais não são iguais. Por fim, o loop for também pode ajudar a construir o polinômio de Taylor de uma função na hora de encontrar suas derivadas de maior grau. Por exemplo, considere essa seguinte função f de x. Vamos dizer que quiséssemos aproximar essa função pelo polinômio de Taylor correspondente com o grau 4. Assim, para encontrar as derivadas de 1 a 4 dessa função, pode ser usado o seguinte código. Primeiro definida a função, então aplicamos o loop for com o parâmetro range variando de 1 a 5. Então, o comando show vai plotar a cada loop o valor de i, seguido da seguinte frase, e então explicitar a expressão da iésima derivada da f em relação a x pelo comando diff.